Abuso de autoridade. A Associação dos Magistrados Brasileiros questiona no Supremo Tribunal Federal artigos da lei. Profissão de risco. Nos últimos 4 anos, 81 oficiais de justiça foram assassinados no país. Seria muito importante que o oficial de justiça tivesse o porte institucional. Em Brasília, julgamento de arquiteta acusada de matar os pais e a empregada da família entra no 8º dia. Hoje começou a leitura das peças. Esse já é considerado o julgamento mais longo na capital do país. E ainda a responsabilidade de quem vende pelas redes sociais. É necessário uma releitura do conceito legal de fornecedor. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Justiça Federal de Brasília vai ouvir hoje os 2 hackers presos na segunda fase da Operação Spoofing, realizada no dia 19 deste mês em São Paulo. A Justiça, inclusive, já havia convertido as prisões deles em preventivas. Os hackers são acusados de fazer parte de um grupo que teria invadido celulares de autoridades no Brasil, entre elas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e dos procuradores da Operação Lava Jato. O júri de Adriana Vilela, acusada de ter mandado matar os pais e a empregada da família em Brasília, chega ao 8º dia. Esse já é o julgamento mais longo da história do Distrito Federal. Nesta segunda-feira começou uma nova fase do julgamento, a leitura das peças. Acusação, defesa e jurados podem requerer que sejam exibidos vídeos, depoimentos e outros documentos que auxiliem no julgamento de Adriana Vilela. Essas provas podem ser importantes para que os jurados decidam se ela deve ser absolvida ou condenada pela morte dos pais e da empregada da família. A defesa queria pular esta etapa e ir direto para o interrogatório da arquiteta. A defesa entende que a prova técnica e a prova testemunhal é absolutamente inteira, correta, a favor da inocência da Adriana. O Ministério Público não quer abrir. A escolha pela apresentação ou não das peças é a opção das partes. Isso aí está dentro do processo. Isso favorece, principalmente esses processos que são muito volumosos, você tem a oportunidade de levar o conhecimento do senhor jurado. Que o importante aqui, o objetivo de toda a prova que é apresentada, é fazer com que os senhores jurados tenham conhecimento do processo. Durante todo o fim de semana, as últimas testemunhas indicadas pela defesa foram ouvidas no tribunal do júri. Um perito particular contratado pela acusada citou as conclusões que tirou sobre o caso após analisar todo o processo. Ele comprovou de forma técnica, impressionante o trabalho dele, que a Adriana não esteve no local do crime. Esta é a acusação, não adianta mudar a acusação pela 10ª vez. E comprovou que o Leonardo e Paulinho estavam no local do crime. Então nós queremos julgar logo, nós queremos absolvição. O Ministério Público questionou a imparcialidade do perito. São peritos particulares que vêm aqui mediante paga para poder fazer esse tipo de trabalho. É claro que os peritos que eles vão colocar, nenhum deles vai apresentar nenhum ponto favorável para a acusação. E ao contrário, fica ridícula a posição deles diante do contexto. Porque todas as vezes você pergunta, e esse fato? Ele fala, isso aí é relevante. Ou seja, isso não é argumentação científica, ele não conseguiu ponderar nada daqui disso. Já são mais de 70 horas de julgamento, o mais longo da história do Distrito Federal. Ao todo, 24 testemunhas foram ouvidas, 8 indicadas pela acusação e 16 pela defesa. A previsão é de que, depois da leitura das peças, comece o interrogatório de Adriana Vilela. A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, questiona no Supremo Tribunal Federal pontos da lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso Nacional. No último sábado, o presidente Jair Bolsonaro promulgou trechos da lei que ele tinha vetado, mas que tiveram os vetos derrubados pelos parlamentares. Rafaela, a AMB afirma que a lei de abuso de autoridade criminalizaria a própria atividade de julgar e tem como objetivo amordaçar a magistratura brasileira. Nos últimos 4 anos, 81 oficiais de justiça foram vítimas de homicídio no país. A categoria quer ter direito a porte de arma. São 20 anos de andanças para fazer cumprir a decisão da Justiça. Cláudio não tem horário e nem dia definidos para trabalhar. Muitas vezes ele se viu em situações difíceis para cumprir uma ordem judicial. As coisas mais difíceis a serem realizadas durante esse período de 20 anos são os mandados de busca e apreensão de crianças, nos quais é determinado por um juiz competente
que você retire uma criança ou da mãe ou do pai e entregue para o outro. Mandados de despejos, afastamento do lar por violência doméstica e até de prisão. São algumas das decisões que os oficiais de justiça saem às ruas para dar cumprimento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal conta com 582 oficiais de justiça. Nos 3 primeiros meses deste ano, eles entregaram mais de 170 mil mandados. E para cumprir uma determinação de um juiz, às vezes os oficiais de justiça saem sozinhos. Vão a lugares desertos e perigosos, aos quais nem a polícia consegue chegar. E isso faz com que eles fiquem muito vulneráveis a diversas situações que podem levar a agressões, xingamentos e até mortes. Nos últimos 4 anos, 326 oficiais de justiça foram vítimas de ameaças, 230 com lesão corporal, 138 de furtos e roubos e 81 homicídios, no total de 775 ocorrências em todo o país. O oficial de justiça, ele está ali no cumprimento da ordem judicial como um servidor, né, do judiciário. Então, ele tem que ter controle emocional, manter a estabilidade. Por quê? Porque as partes estão com problema. Ela está apenas cumprindo uma ordem do juiz, né, e como representante do Poder Judiciário. E, nesses casos, a recomendação e orientação que é dada é que sempre seja acompanhada da polícia. Mas nem sempre dá tempo de pedir ajuda da polícia. Segundo o presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal, por causa da violência urbana e de situações inesperadas, é necessário um amparo maior para que os oficiais de justiça consigam se defender. Seria muito importante que o oficial de justiça tivesse o porte institucional, né? Inclusive com treinamentos, com armamento oferecido pelo Poder Judiciário. Infelizmente, até hoje não saiu, né, esse porte e a gente continua batalhando, porque muitas vezes o oficial ele é vítima de violência e não há tempo para se chamar a polícia. A Lei das Eleições está completando hoje 22 anos. É esta lei que estabelece as regras para os pleitos gerais e municipais. Pois é, Rafa. Antes disso, toda vez era necessário criar uma lei específica para aquela eleição. O Brasil já votava. A urna eletrônica já fazia parte do processo eleitoral. Mas faltava ainda um detalhe, uma lei que regesse as eleições no Brasil. Existiu o Código Eleitoral, mas ele é um código, então é extremamente genérico. Sempre nos anos ímpares se criava uma lei para tratar da eleição que viria em seguida. E aí o que decidiram? Olha, isso está causando muito casuísmo, está dando muita confusão, então vamos criar uma lei para eleições e não lei para eleição. Foi aí que, em setembro de 1997, foi publicada a Lei das Eleições, o passo a passo de todo o processo. Desde a escolha em convenção partidária, os requisitos para você poder ser candidato, o registro de candidatura, a forma de fazer propaganda eleitoral. Foi a Lei das Eleições, por exemplo, que estipulou a data para o brasileiro ir às urnas. Está logo no primeiro artigo. Tema como coligações, fundo especial de financiamento de campanha, prestação de contas e até obrigatoriedade da propaganda eleitoral ser em língua portuguesa e traduzida em libras estão no texto. A Lei das Eleições está completando 22 anos e nesse período passou por algumas modificações. Uma delas, bem importante, por sinal, veio em 2015, quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional normas que permitiam que empresas fizessem doações para campanhas eleitorais. E aí veio o Supremo também e disse, olha, essas empresas estão exagerando a doação e elas, de alguma forma, vão querer uma contrapartida depois que essas pessoas que receberam o dinheiro forem eleitas. A Emenda Constitucional 97, de 2017, também trouxe alterações para a legislação. Foram proibidas, por exemplo, as coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados e vereadores. Também mudou a forma de acesso dos partidos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Com a emenda, as agremiações passaram a ter de cumprir um desempenho mínimo eleitoral para ter o direito a esses benefícios. Novas regras, ajustes, tudo para que o processo eleitoral seja cada vez mais transparente a todos. E no próximo bloco nós vamos falar do uso das redes sociais para comércio. É preciso ficar atento ao que diz a legislação.
Se as relações nas redes foram alteradas, a legislação precisa acompanhar a mudança. Em Minas Gerais, mais uma vítima da tragédia da Vale, em Brumadinho, foi identificada. Segundo a Polícia Civil, o corpo é de um homem, mas o nome ainda não foi divulgado. Ele foi localizado a cerca de 5 quilômetros da barragem. Agora, o número de mortes confirmadas subiu para 250. 20 pessoas ainda estão desaparecidas. O rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão completou 8 meses no último dia 25. As redes sociais, além de promoverem a troca de informações, também têm sido usadas como ferramenta de vendas. Além de empresas, pessoas físicas começaram a oferecer produtos em serviços pelo Instagram, WhatsApp e Facebook. Mas é preciso ficar atento. Quem vende pelas redes sociais também deve obedecer ao Código de Defesa do Consumidor e pode ser responsabilizado mesmo que não tenha empresa. Bruna descobriu um talento e resolveu apostar nele como negócio. Sempre fiz artigos, sempre tive trabalhos manuais, fazia coisas de artesanato, coisas para festinha, adereço de carnaval para mim. E eu tive a ideia de fazer para vender. Mas como vender sem uma loja física? Duas cabeças pensam melhor do que uma. Foi aí que a amiga Thaís, que é publicitária, virou sócia. E juntas decidiram, há poucos meses, oferecer os produtos pelas redes sociais. De primeira a gente já sabia que era Instagram. De pessoas próximas, né? A gente mostrar para os nossos amigos e pelo Instagram, isso era uma certeza. Pensando que é um hábito que a gente também tem, né? De pesquisar pelo Instagram, os produtos que a gente quer, fazer compra. Sabe aquela expressão que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Ela cabe perfeitamente para esse fenômeno da venda de produtos pelas redes sociais. As fotos e a facilidade para negociar transformaram a telinha do smartphone em uma grande vitrine. E os pequenos empresários foram os primeiros a perceber isso. Onde a atenção das pessoas está direcionada hoje em dia? Né? É mais na rádio? Não, na TV? Pouco. As pequenas empresas, elas notaram isso primeiro. Então elas começaram a entender que ali o smartphone, a rede social, era exatamente o local, a oportunidade de aparecer para essas pessoas. Bruna e Thaís se apoiam nessa exposição, testando os produtos e caprichando nas fotos que serão postadas. Segundo o Instagram, em junho de 2018, a comunidade chegou a 1 bilhão de contas ativas. E 80% delas seguem pelo menos uma conta comercial. Uma demonstração de que as redes sociais hoje conectam pessoas, mas também aproximam consumidores de fabricantes dos mais diversos produtos. E se as relações nas redes foram alteradas, a legislação precisa acompanhar a mudança. É necessário uma releitura do conceito legal de fornecedor para que a gente possa alcançar, ampliar e ver de uma forma social o que significa esse ambiente de cybercomércio. Essa releitura para garantir a proteção do consumidor tem sido feita com o apoio da Lei do E-Commerce do ano de 2013. De acordo com a juíza, a Lei do E-Commerce não descarta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para ela, neste cenário de comércio virtual, tanto quem possui CNPJ como vendedores informais possuem responsabilidades. A partir do momento que eu pego uma pessoa física que não tem, que ela tem a profissão dela, que ela exerce outra coisa e ela está ali, a pedido de amigos, revendendo e fazendo aquilo dali de uma forma informal, ela pode ser considerada e ser responsabilizada, sim, como um fornecedor. E para detalhar o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado Alisson Poça. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado. Bom, vimos na reportagem que os consumidores devem ficar atentos, é claro, mas quem vende também precisa estar atento à legislação e essa pessoa cumpre regras específicas do Código de Defesa do Consumidor, é isso? Isso. O Código de Defesa do Consumidor, apesar de não ter um capítulo específico para o comércio eletrônico, ele foi modificado em 2013, tem um decreto que regulamentou essa modalidade de comércio
criando algumas obrigações específicas, aprofundando alguns direitos também do consumidor que já estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor, mas específico para essas questões de comércio eletrônico. Grandes lojas, lojas de departamentos, hoje em dia todo mundo tem uma forma de fazer uma venda pelas redes sociais, Instagram, todo mundo desenvolveu isso. Não tenho CNPJ, quero vender alguma coisa. Eu estou incluído na legislação sobre as possibilidades em termos de responsabilidade, deveres? Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele se aplica a pessoas físicas e jurídicas, tanto consumidores quanto fornecedores. Então, tem que estar atento, sim, a criação de CNPJ não é uma condição para você ser considerado um fornecedor de produtos ou serviços. Doutora Alisson, se por acaso eu compro no Instagram, no Facebook e essas redes sociais me direcionam para uma loja que não existe, um perfil fake, o Instagram ou o Facebook ou qualquer rede social, ela também responde de uma forma solidária? Porque esse domínio está dentro da plataforma, né? Sim, há responsabilidade de plataformas que realizam a conexão entre o consumidor e o fornecedor. E aí vale a pena fazer uma distinção, que existem hoje em dia plataformas que só comparam preços. Tu procura um determinado produto, ele aparece uma lista de lojas comparando preços. Essas plataformas não têm responsabilidade, não se encaixam na cadeia de fornecedor. Mas plataformas como Mercado Livre, agora o Instagram, as redes sociais estão fazendo bastante uso disso. Apesar deles muitos tentarem dizer nos seus termos de uso que não são responsáveis, eles são responsáveis sim. Juridicamente, eles são considerados parte da cadeia de fornecedores. Agora há pouco a gente falava com o doutor a respeito de algo que é uma pauta à parte, que é exatamente proteção de dados. Porque hoje em dia é assustador. Se eu fizer uma compra de algum produto qualquer na internet, questão de segundos, o meu Facebook, a minha rede social, já aparecem diversas ofertas de produtos semelhantes. Uma oferta dessas feita por uma rede social, e se eu, isso é interessante, vou lá e compro, e é um perfil fake. O fato da rede social ter me repassado aquela informação, ele responde nesse caso? Responde. Assim, no primeiro tópico, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor no ano que vem, ela vai mudar muito como é feito a coleta de dados e aí ela é aplicada a dados pessoais que identificam a pessoa, nome, endereço, CEP, etc. Mas ela também se aplica a dados que podem identificar e isso abre um leque muito grande, porque hoje em dia qualquer coisa qualquer tipo de dado, se analisado em conjunto ou com um determinado padrão, ele identifica a pessoa. Então, o que acontece muito pelos sites hoje em dia é a utilização de cookies. Cookies é um sistema que os provedores de internet usam e os navegadores disponibilizam, que toda vez que você entra em um site, as suas preferências, tudo que você fez naquele site fica gravado. Parece que eles adivinham, né, o que a gente procura. Às vezes é assustador. E isso pode ser utilizado para ser direcionado propagandas específicas. Se eu estou procurando um determinado livro, eu entrei num site procurando um determinado livro e eu aceitei os cookies que vão ser utilizados ali, muito provavelmente eu vou começar a receber propagandas de vários tipos de empresas sobre aquele determinado produto e produtos conexos. O que acontece muitas vezes às vezes tu começa a receber ofertas de produto que tu nunca procurou, mas de repente tu percebe que é algo que te interessaria, porque ele já consegue prever até mesmo um padrão de consumo do consumidor. Agora, mesmo aquele pequeno empreendedor que vende no Instagram, por exemplo, ele precisa colocar ali a política de troca, os termos todos, porque o consumidor deve ter acesso a informações claras, né? Exato. Mas aquele pequeno também empresário se aplica, como eu disse, o decreto que regulamentou o comércio eletrônico no Código de Defesa do Consumidor, ele aprofunda o direito de informação do consumidor, criando algumas obrigações específicas para qualquer pessoa. Mesmo se eu vá vender uma peça de roupa por semana, eu tenho que garantir algumas informações. O direito de arrependimento tem que estar muito claro, específico,
e facilitar o contato do consumidor para fazer uso desse direito. São 2 pontos que esse decreto ele aprofunda bastante. Dr. Alisson Poça, mais uma vez, muito obrigada pela participação, por compartilhar conosco essas dicas e informações. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. E veja a seguir, cotas sociais, as divergências sobre o sistema criado para ampliar o acesso a universidades públicas. Em Brasília, uma universidade distrital foi obrigada a matricular uma estudante que cursou parte do ensino médio em escola pública de Minas Gerais. O sistema de cotas sociais foi criado para permitir o acesso a universidades a estudantes de escolas públicas. Mas a legislação ainda permite divergências. Em Brasília, a Justiça teve que intervir para garantir a matrícula de uma estudante que veio de Minas Gerais. Marcelo Tobias, jornalista formado em universidade pública. O primeiro da família que, graças às cotas sociais, pôde concorrer por uma vaga de igual para igual. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que, infelizmente, nós não temos as mesmas oportunidades e as cotas elas vêm para tentar diminuir essa lacuna que existe. Segundo o Ministério da Educação, no ano passado, mais de 135 mil alunos entraram em universidades federais, estaduais e municipais por meio das cotas sociais. Ter estudado em escola pública é uma das regras universais, mas cada instituição pode definir quesitos específicos que precisam ser preenchidos. Em Brasília, uma universidade distrital foi obrigada a matricular uma estudante que cursou parte do ensino médio em escola pública de Minas Gerais. Ela foi aprovada no vestibular pelo sistema de cotas sociais, que na capital do país dá o benefício apenas a alunos que estudaram integralmente no DF. Por isso, a admissão da garota foi negada pela instituição. Para a Justiça, a exigência diz respeito ao sistema de cotas, que foi criado justamente para facilitar o acesso ao ensino superior. Quando o legislador determina que 40% das vagas das faculdades, universidades públicas aqui do DF sejam exclusivamente para alunos da rede pública de ensino do DF, ele está criando uma distinção entre os brasileiros. Porque se um aluno é hipossuficiente em Brasília para ter que cursar uma universidade gratuita, ele também pode ser hipossuficiente em Minas, em Goiás, em São Paulo. Então, essa distinção dos sistemas de ensino é que é considerada inconstitucional. O sistema de cotas abre portas para quem talvez não tivesse a oportunidade de se formar. E o Marcelo sabe disso muito bem, porque foi fundamental para a vida dele. A universidade pública me proporcionou coisas que eu não teria acesso se eu não tivesse entrado numa universidade ou numa universidade pública. Uma delas foi uma bolsa de intercâmbio. Eu estudei fora por um período e assim, agregou muito e é uma oportunidade que eu não teria se eu não tivesse entrado no ensino superior e também numa universidade pública. Ter boas referências pode ser decisivo na hora de buscar uma recolocação no mercado de trabalho. São esses contatos que vão confirmar se as informações que o candidato colocou no currículo são verdadeiras. Pois é, Rafaela. Agora, como agir quando o telefone toca e do outro lado da linha está alguém em busca de informações sobre um antigo colega de trabalho? Olha a situação. Veja na reportagem de Daniel Vasquez. A boa referência do emprego anterior ajudou Edna a conseguir um emprego como gerente desta loja de bijuterias no Distrito Federal. Tinha outras pessoas concorrendo, mas por o fato da minha boa referência que eu tive em relação à responsabilidade, já saber mexer nessa área também, então isso veio tudo a calhar numa boa contratação. Na hora de dar uma referência sobre um ex-empregado, esta empresária procura sempre priorizar o lado positivo de cada colaborador. A gente age com a maior sinceridade e tratando cada indivíduo de uma forma cautelosa, porque cada um tem suas qualidades, né, suas habilidades, e a gente sempre tenta trabalhar isso de uma forma positiva, né, nessa referência. Mas e quando a referência não é assim tão boa?
Para esta especialista em gestão de pessoas, uma referência ruim aumenta as chances de eliminação de um candidato e pode até fechar portas. Dependendo do que vier das outras referências, a gente pode substituir aquela que não foi tão positiva. Mas veja, isso depende do conteúdo, porque algumas referências negativas, elas envolvem questões ligadas à ética, a comportamentos inadequados, e essas não poderão ser substituídas por outras. Então, nesse caso, ele realmente será eliminado. A legislação trabalhista não obriga as empresas a fornecerem informações sobre ex-empregados. No entanto, essa prática se tornou comum nas relações de trabalho. E aí, nessa hora, o ideal é ser o mais objetivo possível, para evitar que uma referência negativa se transforme em uma ação trabalhista. Foi o que ocorreu em 2014. Na época, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que uma empresa de equipamentos e serviços ferroviários pagasse indenização de R$10 mil por danos morais por emitir uma carta de referência em que afirmava que o ex-empregado não se interessava pelo trabalho. De acordo com este juiz do trabalho, se as informações prestadas forem ofensivas, o empregador pode responder por injúria, difamação em caso de informações falsas e de grande repercussão, ou ainda por calúnia quando for atribuído a alguém um crime não cometido. O empregador precisa ter muito cuidado em relação a essas informações, não podem não podem constar da carteira de trabalho, não podem ser noticiadas em redes sociais. Então, eventualmente, claro, se o empregador for procurado para dar notícia, ele tem que ser muito objetivo a respeito do que houve naquela relação. A jurisprudência do TST também reconhece o dano moral na hipótese de o empregador fazer anotações desabonadoras na carteira de trabalho do empregado, ou ainda quando inclui o nome do profissional nas chamadas listas sujas, aquelas com referências aos trabalhadores que entraram com ações na justiça. É um direito do trabalhador mover a ação na justiça, ele pode não só ter ação, mas também atuar como testemunha, e isso está dentro de um direito, e é um direito constitucional. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Você assiste agora ao programa Fórum. Boa tarde para você, até amanhã. Tchau.